A paz do Senhor a todos. Meu nome é Alessandra Vitali, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Hoje é a nossa 19ª aula. Estaremos aprendendo sobre o tema seitas e heresias. Temos estudado a Palavra de Deus nos últimos anos e observado como as seitas e as heresias crescem a cada dia. As seitas, no conceito que adotamos, elas crescem em números de adeptos, e as heresias, além das contidas no arcabouço doutrinário das próprias seitas, elas enchem diariamente os bancos das nossas igrejas. O que vemos em termos de heresia é a total e descabida falta de conhecimento bíblico. Jesus disse em Mateus 22:29 que nós erramos em não conhecermos nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Por exemplo, é comum pessoas se auto-intitularem como apóstolos sem exercer tal ministério. Isso por si só é mentira e desonestidade. Tem igrejas que se estribam em símbolos judaicos, quando não somos mais judeus, nem gregos e nem servos. Tem igrejas que condenam o uso de salões para se fazer reuniões. Tem igrejas que se arvoram como donas das revelações. Tem cantores que se passam por profetas e falam as coisas mais estranhas e fora da Bíblia, especialmente quando desconhecem a própria palavra de Deus. Enfim, tudo se torna um simples reflexo da falta de conhecimento bíblico. Mas o que nos leva a escrever nesse momento é que as seitas, assim como as próprias heresias inseridas nas igrejas cristãs, não resistem muitas vezes a um único versículo, quando muito a dois, que contém a mesma ideia. O único versículo consegue derrubar poderosas seitas, devido à simplicidade que existe na palavra de Deus. Paulo escreve em 2 Coríntios 11:3: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da vossa simplicidade que há em Cristo. Ser simples é ser cristocêntrico, é estar na verdade, mas como os sentidos são corrompidos, alguns não conseguem ter a revelação da simplicidade. A simplicidade, ela é vencida por um coração duro e também pela mentira. Paulo, em 2 Coríntios 4:4, ele nos exorta, falando que o diabo cega o entendimento das pessoas e por isso elas se tornam obcecadas em alguma mentira ou com alguma mentira. Por isso que o conhecimento da Bíblia é fundamental. Serve como escudo e proteção quando a mentira tenta criar alguma raiz em nós. Por exemplo, vejamos que temos alguns dogmas de seitas que apenas 1 ou 2 versículos já elimina a possibilidade de tal movimento. Não ser uma seita à luz estrita da Bíblia Sagrada. Agora nós vamos ver algumas seitas, nomes de seitas e o que é ensinado, qual a fonte, que versículo que derruba esse dogma dessa seita. E eu vou citar alguns exemplos de algumas seitas para que vocês fiquem assim mais a par e assim consigam diferenciar o que realmente é o cristianismo
é a Igreja de Cristo, fundamentada na Escritura, na palavra, na Bíblia Sagrada. E o que é seita? Que eles pregam a própria palavra de Deus, com 1 ou 2 versículos acabam derrubando essa mentira, essa desonestidade que eles seguem como uma doutrina, mas na verdade não tem fundamento, não é cabível dentro da palavra de Deus. A primeira que eu vou citar, o nome da seita é dos Mormons. É a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a denominação. Fato ou dogma ensinado. O que eles ensinam lá? O fundador do mormonismo alega ter recebido uma revelação na qual o Senhor instruiu a igreja a dar ouvido às suas palavras, como se fossem do próprio Deus. A fonte ou autoridade que declara esse tal dogma. Livro Nosso, Legado, página 15, edição de 1996. Isso é o livro que eles usam nessa seita. Versículo ou ideia única que derruba o dogma. Então, dentro da palavra de Deus, o que derruba essa seita está o princípio dessa seita está em Gálatas 1:9, que está escrito assim: assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. A próxima denominação, o nome da seita é Testemunhas de Jeová. O fato ou dogma ensinado, ou seja, pregado, é argumentado pelas testemunhas de Jeová que Jesus não ressuscitou com o seu corpo do sepulcro. A fonte ou autoridade que declara tal dogma está escrito assim: sua volta nunca poderia ser com o corpo humano. Esse livro, da onde que extrai esse ensinamento, é o livro do Poder a Viver, página 143. Agora, o versículo ou a ideia única que derruba esse dogma, que está dentro da palavra de Deus, está em Coríntios 15:17, que diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, nós vemos aqui que derruba qualquer informação contida dentro do que eles pegam como conceito ensinamento. O outro nome de uma outra denominação, nome de seita, era Adventistas do Sétimo Dia. Fato ou dogma ensinado. O que eles ensinam lá? A guarda do sábado. Fonte ou autoridade que declara tal dogma. Eles falam que santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Eles extraem do livro E.G. White, Testemunhos Seletos, volume 3, editora Casa Publicadora, Tatuí, São Paulo, 1956, página 22. Qual que é o versículo que derruba esse dogma dentro da palavra de Deus? Está em Gálatas 4, 9, versículo 9 e 10, que está escrito assim: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardai dias e meses e tempos
e anos. A próxima, o nome da religião, catolicismo romano. O fato ou dogma ensinado é intercessão de Maria. Fonte ou autoridade que declara tal dogma? São os dogmas católicos. Versículo ou ideia única que derruba o dogma? Está em Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Próxima denominação, ou seja, o nome da seita, é o Espiritismo. Todas as vertentes. Fato ou dogma ensinado? O que eles ensinam? A comunicação com os mortos. Fonte ou autoridade que declara tal dogma? É o Livro dos Espíritos, que é do Allan Kardec. Qual o versículo ou ideia única que derruba o dogma na palavra de Deus? Está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, 11 e 12, que diz assim: Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem açougueiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lanças fora diante de ti. Bom, aqui acredito que está claro nesses versículos que o que pregam não é condizente às escrituras sagradas. O próximo nome da religião, próxima seita é o islamismo. Qual é o fato ou dogma ensinado por eles? O fundador do islamismo alega ter recebido uma revelação na qual o seu Deus, que é o Alá, lhe transmite novas leis e doutrinas através do Alcorão. Qual é a fonte ou autoridade que declara tal dogma? Alcorão é a palavra de Alá, revelada a Mohammed, desde a surata da abertura até a surata dos humanos, constituindo o derradeiro dos livros revelados à humanidade. A fonte que é extraído está em www.alcorão.com.br. Qual é o versículo ou a ideia única que derruba esse dogma do islamismo dentro das escrituras? Além de Gálatas 1, versículo 9, outro texto que derruba tudo isso é Apocalipse 22, versículo 18 e 19, que diz assim: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Podemos então resumir essas ideias para clarear os nossos pensamentos a respeito. Acho que dentro dessas seitas, que eu citei, acho que deu para vocês terem uma ideia da diferença, o que são as seitas, o que pregam, o que declaram, que não é extraída da Bíblia,
e que não condiz com a palavra, com o mandamento de Deus. Se o mormonismo como um todo é baseado tão somente nas novas revelações que teriam sido dadas a Joseph Smith, logo pela Bíblia, é anátema. O que é anátema? A palavra anátema significa maldição. Então, pode-se argumentar o que quiser, tentar provar outras doutrinas, mas se a base já está maldita, imagina o que se seguirá. Sobre as testemunhas de Jeová, que negam a ressurreição como está na Bíblia, é interessante notar que nem eles existiriam caso Jesus não tivesse ressuscitado. Olha só como eles deturbam, né, a palavra de Deus, como são cegos no ensinamento, em doutrinas assim impostas por homens, né? Paulo simplesmente diz que tudo estaria perdido se ele, Jesus, não tivesse ressuscitado, ou seja, nada adiantaria pregar o evangelho. Assim, sem que o evangelho tivesse tido sua propagação no início do século I, muitas outras religiões inexistiriam, pois tiveram suas origens em desvios das doutrinas cristãs, como exemplo, as próprias Testemunhas de Jeová, cujo fundador foi um homem cristão. Sobre a guarda do sábado, Paulo mostra claramente que guardar dias, eu incluo até o domingo, guardar o domingo foi invenção do catolicismo romano. É rudimento pobre e fraco. Os irmãos na Galácia haviam sido evangelizados por Paulo, mas depois, com a influência de Pedro, passaram a realizar coisas do judaísmo, uma das quais a guardar os sábados. Ora, quando Paulo retomou aquela igreja e viu aquilo, ele ficou espantado e disse isso: como vocês voltaram a essas práticas, rudimentos, fracos e pobres? Assim, por mais que se tenham estudos, conferências, divulgações na TV, nas rádios, uma coisa os adventistas não podem extrair essa palavra de Paulo. Guardar dias é tornar a rudimentos fracos e pobres. Então aí os adventistas também, eles guardam dia, mas também, como vemos na Bíblia, o que Paulo nos ensina é que é rudimentar, assim, não bate com a palavra de Deus, com o que tem nas escrituras sagradas, né? Uma das rezas memorizadas feitas pelos católicos diz: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. O rogai é o mesmo que mediai, intervir por alguém. Então aqui, essa reza, o significado dela está pedindo para mediar, para intervir. Quando a pessoa reza, ela pede para mediar e intervir alguma coisa. Então, o que isso quer dizer? Apenas um versículo é suficiente para derrubar isso, pois se ela tivesse esse poder ou essa autoridade, certamente estaria no versículo mostrado anteriormente, que foi 1 Timóteo 2,5. Ali diz que só um pode rogar por nós. Temos apenas um mediador. Qualquer sincero que leia isso vai ficar com dúvida a respeito das funções de Maria na vida de um cristão. Então, nós podemos ver que tem, assim, essa reza está deturbada, não tem mediador, só um mediador houve. Então, Maria não tem como intervir ou mediar
quando os católicos rezam essa reza deles, porque só teve um só mediador. Aí agora, quanto ao espiritismo, a prática de consultar mortos é antiga, e quando foi para os israelitas entrarem na terra prometida, Deus alertou sobre os povos que habitavam aquelas regiões. Alguns desses povos tinham pessoas que se comunicavam com mortos. Independente de questionar se os espíritos eram ou não aqueles que diziam ser a prática de se comunicar com eles, foi proibida e foi considerada por Deus como abominação. Isso não mudou. Isso é abominação a Deus. Então, o que os espíritas fazem, que é a comunicação com os mortos, é abominação de Deus. Pelo menos se a pessoa quer seguir a Bíblia como fonte de verdade, deve abominar isso. A discussão de quem são ou quais as origens dos espíritos que se comunicam com as pessoas é um segundo passo. O primeiro passo é derrubar a doutrina espírita, alegando que a principal prática deles, que é comunicar-se com os mortos ou desencarnados, é proibida por Deus e abominação ao Senhor nosso Deus. Então, quanto à prática que eles exercem, que é comunicar-se com os mortos, acreditar em reencarnação, em esse tipo de coisa, é desobediência, é total abominação e é proibida por Deus. Em relação ao islamismo, a gente pode se pensar o mesmo pensamento que o mormonismo. Isso implica o quê? Em negar todo o resto, tendo um começo equivocado. Segundo a palavra de Deus, a qual nós cremos, a nossa única base de fé, qualquer coisa que fosse acrescentada ou retirada depois que se conclui o Novo Testamento, não seria mais base de fé ou fundamento para o cristianismo. Com isso, ao aceitar um novo livro, que no caso do islamismo foi o Alcorão, em que novas revelações teriam sido feitas, estou negando o que Paulo disse aos Gálatas sobre um novo evangelho e estaria incorreto no erro estaria incorrendo no erro de desobedecer ao que está em Apocalipse 22, 18 e 19. O que eu quero dizer? Que fundamentar ou criar uma doutrina usando apenas um versículo ou uma única ideia da Bíblia é extremamente difícil, perigoso, pois se corre o risco do desvio doutrinário. Em contrapartida, a palavra de Deus é tão sábia que em um único verso ou uma única ideia, a gente desconstrói toda uma seita, todo um cabedal de falsas doutrinas, e que por aquele único clique fica sem base. Isso é a maravilha da palavra de Deus. O triste é que muitos estão cegos para enxergar isso, e queira Deus que você hoje, ao ler esse artigo, tenha um clique em sua cabeça, em sua memória, que lhe traga luz sobre o que estás lendo. Então, esse estudo sobre seitas e heresias, ele ajuda a gente a abrir a visão, assim, em relação a esse monte de denominações, de seitas, de religiões que vimos hoje em dia,
tem tudo que é tipo de religião e falam ainda que tudo é de Deus, Deus é um só. Então as pessoas estão cada vez mais sendo enganadas, cada vez mais acreditando ou frequentando lugares que dentro do pensamento ou dentro do conhecimento delas acham que estão sendo abençoadas, e pelo contrário, isso daí está trazendo maldição para a vida delas. Então nós temos que tomar cuidado, procurar se informar realmente o que pregam, se está de acordo, se é Bíblia que usa, se falam nesses lugares que a Bíblia é ultrapassada, você já pode de antemão sair fora, porque não existe Bíblia ultrapassada. Eu falo isso porque eu já vivenciei isso. Antes de aceitar Jesus, eu já vivenciei isso em uma denominação que eu estudava as doutrinas e eu achava que eu estava correta, que era super correto isso. Mas um dia eu me deparei com a verdade e vi como a Bíblia pode ser ultrapassada. A palavra de Deus é viva. Ela, cada vez que você abre a Bíblia, é a boca de Deus falando com você. Então, a palavra de Deus foi, é e sempre será a palavra viva. Então, nós temos que, assim, ter o discernimento e estudar e estar, assim, informados para que possamos, assim, ajudar as pessoas que estão cegas aí, sem conhecimento, que vão logo procurando um afago, procurando a paz de espírito, como falam, né? Procurando uma vibe, uma energia boa, e vão se frequentando qualquer lugar aí que acham que vão achar a paz interior. Então nós temos, como nós cristãos, defensores da palavra de Deus, ajudar essas pessoas que estão cegas, abrindo o entendimento, abrindo a visão delas em relação a essas seitas heresias. Amém? Hoje nosso estudo para por aqui e eu espero ter tirado alguma dúvida em relação a mais um pouco, né, se aprofundar em relação a esse tema dentro da apologética, que fala sobre seitas e heresias. E espero que vocês, assim, acompanhem esses versículos que eu citei na Bíblia e estudem com a Bíblia, e vejam e marquem com marca-texto esses versículos, onde que vocês, qualquer pessoa que chegarem você falarem alguma coisa, você vai estar com os versículos assim, de prontidão, assim, a ensinar a verdade. Bom, eu desejo a todos um bom estudo e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.